Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o assunto vai pegar fogo. Trata da teoria da conspiração ou das teorias da conspiração. Essa é uma frase que comporta as duas formas, porque fala de coisas que acontecem fora do ambiente visível e que determinam aquilo que a gente vê, né? O foco do nosso debate hoje vai ser o início, vamos começar a falar desse assunto com a eleição do presidente norte-americano. Eu vou fazer aqui de público uma confissão. Eu não acreditava na existência das teorias da conspiração, eu achava isso muito lenda, mas depois que Donald Trump foi eleito, eu agora tenho convicção de que há muita verdade por trás dessas coisas. Existe, sim, existe um grupo de pessoas, que eu não sei quem são, que determina os rumos do mundo, a despeito do que quer a população, né? Isso todos os institutos de pesquisa da nação mais desenvolvida e que dá mais ouvidos às pesquisas apontaram exatamente nessa eleição. Até hoje fica meio complicado explicar a eleição de Donald Trump, principalmente porque na reta final da campanha ele se queimou assim de forma absurdamente soberba. Até a esposa dele ficou contra ele e veio a público dizer, o que ele falou não dá para aceitar, né? Mesmo assim, o sujeito é eleito com uma margem até maior do que... Tem coisa nessa história. Tem caroço nesse angu. Ou será que não? O que você pensa a respeito das teorias da conspiração? Você acha que existe, por trás de tudo que acontece de importante no mundo, um grupo de pessoas que decide as coisas? Começando pela eleição americana. Trump foi eleito com cartas marcadas ou foi tudo realmente obra da democracia? E aí a gente aproveita para falar de outras teorias, né? Eu começo a duvidar que o homem tenha ido à Lua, viu? Não, pensa comigo. O homem foi à Lua quando a tecnologia era infinitamente inferior àquela que você tem no seu bolso, no seu celular. E nunca mais voltou lá, agora que está muito mais fácil? Por quê? Será que foi mesmo? Começa a duvidar de tudo. O Vejam Só trouxe gente que entende do assunto muito mais do que você pode imaginar. E nós vamos conversar com dois especialistas em teorias da conspiração. Ouça-os e aproveite. Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. Agrade, tem um presente para você que votar na enquete e for sorteado ao final dessa edição. Tenho certeza que você está muito curioso para saber quem são os convidados, eu também estaria, então de imediato vamos apresentá-los. Conosco mais uma vez nós temos o irmão pastor Daniel Mastral, do Ministério Guerreiros da Luz. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado, grande honra voltar aqui. Inclusive, pastor, essa pauta foi muito bem escolhida. Muito bem escolhida, eu creio que vai trazer muito esclarecimento a muitas pessoas que estão dormindo aí, não sabem o que está rolando por trás. Eu sou um deles, mas eu estou acordando. Amém. Estou acordando. Pastor Daniel, onde fica a sede do Ministério Guerreiros da Luz? Nós ministramos cursos e seminários em Santana, num flat ali, o Santana Gold Flat, fica na rua Olavo Egídio, o número de cabeça eu não tenho, mas está no nosso site. Acessando o site tem toda a nossa agenda, os cursos que a gente ministra lá, são 7 pautas e seminários diferentes para estar treinando os soldados a combaterem um bom combate, né? Tem sido muito abençoado. O culto é que horas? Nós hoje temos uma igreja, na verdade, é uma igreja virtual, né? Eu tenho membros do Ministério Guerreiros da Luz no mundo inteiro, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, e eu consigo passar conteúdos de estudo para esse grupo e consigo acompanhá-los melhor até que se eu tivesse uma igreja física. Então é tudo online. É uma online. célula que pulsa, né? Mas é um grupo pequeno, eu poderia ter 10 mil ovelhas, tenho 80. Prefiro ter 80 e cuidar bem de 80 do que ter 1 milhão e fazer mais ou menos, né? Muito obrigado, pastor. Do outro lado, voltando ao programa Vejam Só, o irmão Rubens Sodré,
mais conhecido como Irmão Rubens, o articulador do site Verdade Oculta, ele que também é radialista. Seja muito bem-vindo, Irmão Rubens, paz e graça. Paz e graça, irmão, paz e graça, essa gama enorme, né, de telespectadores que acompanham esse programa que é líder de audiência, graças ao trabalho maravilhoso que o senhor vem apresentando. Imagina. Irmão Rubens, o senhor é o grande responsável por eu ter passado a acreditar na teoria da conspiração, sabia? Que não seja uma piada, espero que não, seja verdade. Não é piada, é verdade, eu estou falando do fundo do coração, é verdade. Eu não acreditava, eu sempre achava que isso é coisa de gente paranoica. Aí o senhor esteve aqui e antes de a gente começar o debate sobre a questão dos desigrejados, conversamos sobre a eleição norte-americana. É verdade. Quando todo mundo falava que a Hillary já tinha levado de goleada. Certo. E o senhor falou, não, quem vai ser eleito vai ser o Donald Trump. O senhor mencionou uma família que decide os rumos da história certo. Americana e tal. Eu falei, pois se o Donald Trump ganhar, eu vou passar a acreditar na teoria da conspiração. E no dia que o Trump ganhou, quando eu peguei o jornal de manhã cedo, que eu não gosto de olhar a internet antes de chegar no escritório, eu peguei o jornal de manhã cedo no quintal de casa, que eu olhei e falei, o Irmão Rubens está certo, ganhou um adepto. E deixa eu consolidar essa conquista, te respondendo sobre a Lua. O homem nunca mais voltou à Lua, porque ao contrário desse bonito cenário do Veja Só, que é desmontado e montado todos os dias, aquele foi desmontado e nunca mais foi montado e eles não conseguem montar igual. Não tem mais o cenário. Isso explica muita coisa. Sim. Irmão Rubens, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho do seu trabalho, do seu site. O que nós temos feito, na verdade, irmãos, trago à luz da realidade fatos que até 1900, 2009, 2008, a televisão não abria espaço para se falar disso. E hoje eu fico aqui maravilhado de estar na rede de TV HIT e a HIT, rede de televisão, abrindo esse espaço. Eu penso que isso é um novo momento na história do Brasil. Esse espaço que a direção da emissora, né, a direção do programa vem abrindo. Então, eu que sempre fui radialista, comecei com 12 anos de idade na Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, do lado da casa do Roberto Carlos, na Urca, né, e fiz rádio a minha vida toda. Em 2008, eu cheguei na direção da Rádio Carioca, 710 AM do Rio de Janeiro, que foi minha última emissora de rádio, pedi demissão e abri um canal na internet e comecei a falar na internet coisas que se eu falasse na época na rádio, eles me mandariam embora. Mas pela benevolência do Pai, hoje, a gente pode falar aqui na HIT. Que legal. Que progresso, hein? O site é o? verdadeoculta.com.br. Só que mais importante que o site é o canal. É o canal Verdade Oculta no YouTube. Quando você digita Verdade Oculta no YouTube, aparece esse trabalho. Maravilha. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema de hoje. Você que nos acompanha nessa noite, com certeza já ouviu falar em alguma teoria da conspiração. Mesmo que nunca tenha escutado sobre isso, com certeza, alguns desses assuntos que são tratados como conspiração já foram conversados em sua casa. Hoje no programa Vejam Só, iremos debater sobre a teoria da conspiração, principalmente se a eleição de Donald Trump, próximo presidente americano, foi um jogo de cartas marcadas. A grande verdade é que, no fundo, todo mundo gosta de uma boa teoria da conspiração. Elas são misteriosas, dão a sensação de que algo muito perigoso e muito secreto está acontecendo em todos os lugares. Tira da vida o acaso, substituindo por uma trama complexa de acontecimentos, tudo milimetricamente programado. O problema é que a maioria das teorias ficam exatamente nesse lugar, na teoria. Ninguém prova. Quem tenta provar costuma ser taxado de louco e ficamos sempre no mesmo lugar, na imaginação. Mas será que realmente existem conspirações comprovadas? Apenas como exemplo, podemos citar a ida do homem à Lua. O salto gigante para a humanidade de Armstrong é com certeza uma das mais famosas teorias da conspiração. Em 20 de julho de 1969, americanos puderam assistir na TV
como o astronauta Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. No entanto, alguns acreditam que tudo não passou de uma grande invenção da NASA. Esses teóricos têm a convicção de que na época não havia tecnologia aprimorada o suficiente para realizar-se um pouso na Lua. Porém, os Estados Unidos precisavam desesperadamente do prestígio daquele evento, já que a administração Kennedy queria ganhar a corrida espacial contra a União Soviética. Isso para citar apenas um exemplo. Porém, tantos outros fazem parte das teorias das conspirações. A AIDS, o vírus da Zika, personagens famosos que morreram, mas na verdade não teriam morrido. Mas o nosso foco hoje está na eleição presidencial americana. Será que Donald Trump foi eleito de maneira combinada, programada, para dar continuidade em algum plano de dominação global? Ou na verdade não tem nada disso? E a eleição foi apenas reflexo e desejo dos votos do povo americano. E aí, você que nos assiste, sabe como explicar todas essas teorias? Será que as conspirações acontecem ou isso é imaginação? Como podemos descobrir? Prepare-se, pois o Vejam Só de hoje vai esclarecer todos esses fatos. Nem pense em mudar de canal. Heber, é com você aí no estúdio. Pastor Daniel Mastral, o senhor é um ministro que já tem décadas de lastro, de confiabilidade, o senhor já provou o seu trabalho por meio tanto dos seus seminários quanto dos livros que o irmão escreveu. Por que o senhor disse que esse tema era tão importante? É importante porque ele traz esclarecimento a muitas pessoas. Foi muito bem pontuada a sua colocação. A Hillary tinha tudo para ganhar. Ela tinha as estatísticas, né, as pesquisas eram favoráveis para ela. Ela tinha o apoio da Michelle Obama, que é uma figura assim, muito proeminente e carismática. Tinha o apoio do próprio Obama. O marido dela, o Bill Clinton, né, foi eleito 2 vezes. Então, quando a gente começa a compilar isso daí, ela tinha tudo para vencer. Tinha apoio da Katy Perry, né? Teve apoio da Madonna, né? De ícones assim que abarcam públicos enormes. E, contrariando tudo, o Donald Trump ganha. Eu esperava isso também. E eu já tinha anunciado isso no meu Snapchat. Né? Eu tenho Snapchat, aproxima mais, né, o leitor da gente. Né? Então, eu já tinha anunciado isso, já era uma coisa que eu esperava. Né? Então, você vê a nota de dólar americana, a nota de $1, né? Ela está escrita embaixo, Novus Ordo Seclorum, uma palavra, uma frase latim e quer dizer nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial, esse novo conceito, ele precisa ser formado em algum local. Né? E eu acredito que os Estados Unidos é o ponto para isso. Né? Na seita que eu fiz parte, na Irmandade, eles tinham um cronograma. Né? Então, veja bem, são dois relógios diferentes. Tem um relógio de Deus, que é o Cronos, né, que é o Kairos, relógio de Deus, e esse relógio é imutável. Só Deus sabe o tempo, o modo e a hora. E tem nossa contagem de tempo, que é o Cronos. A nossa maneira de contar o tempo, é claro, ela é relativo ao nosso tempo, como a gente calcula aqui na Terra. Antes era calendário lunar, passa para calendário solar, enfim. Então, pelo cronograma que a Irmandade tinha estabelecido, né, no ano de 2017, o 45º presidente norte-americano, ele começaria a dar o start, né, num processo de preparo para as plataformas do anticristo, aquele que vai se opor a Cristo. E eu começo a ver todo esse cenário se moldurando. O Trump, ele começa já a dizer que ele vai trazer paz no Oriente Médio, que ele vai promover a paz em Israel e vai ajudar a reconstrução do templo, que é um dos sinais que molduram, né, o fim dos tempos. Ele começa a ensaiar uma união com a Rússia, né, que até então havia uma separação abissal. Inclusive, o Vladimir Putin não esteve presente no Conselho de Segurança Nuclear, presidido pelo Barack Obama, ele boicotou aquilo ali. E quero aproveitar o ensejo, a primeira coisa que o Obama falou, a preocupação não veio do Oriente Médio ou do Estado Islâmico, mas do Extremo Oriente e da Coreia do Norte. Então, porque já tem tecnologia nuclear e pode ser o gatilho de uma terceira guerra. Aí eu vejo os Estados Unidos ensaiando uma união, uma aliança com a Rússia, com a Grã-Bretanha. Se for um bom observador,
existem alguns indicadores ao nosso redor. Então, essas pessoas que manipulam esses cordéis, eles dão pistas, de propósito. Né? A capa da revista Economist, por exemplo, ela canta a bola do que vai acontecer. Quando ela citou na capa de 2016, tinha as argolas ali embaixo sinalizando as Olimpíadas, então o local era Brasil. E embaixo tem um homem com o livro aberto, dizendo alguma profecia vai se cumprir. Né? E lá em cima tinha um sol, símbolo da primavera. Então, em setembro de 2016 ia acontecer alguma coisa. O nosso governo mudou de posição, mudou o bastão aqui no Brasil, dentre outras coisas. Aconteceu também em setembro uma união que não foi muito divulgada. O Papa se reuniu em Assis, na Itália, com vários líderes, né, religiosos, com o objetivo de tentar somar forças para evitar uma terceira guerra. Isso só tinha acontecido em 86. E quando você compara os fatores, o cenário político daquela época e dessa época é muito parecido. Agora, a capa da revista Economist mais recente mostra o Trump, mostra o Vladimir Putin, mostra uma mulher com uma bandeira que eu acredito que seja Le Pen, que é uma forte candidata a vencer a presidência da França, nem mostra uma outra figura, né, que também vai ser proeminente nesse cenário. Então eu começo a ver uma aliança sendo forjada, Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha, foi essa aliança forjada na Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse cenário ao nosso redor começa a nos dar pistas. Jesus não disse quem ia ser o anticristo, não deu o nome dele, né? Não deu a data, ele deu sinais. E nós vemos esses sinais se moldurando. 2017 é uma data importante para os judeus também. Eles comemoram o jubileu profético, né? Onde Jerusalém passa a ser anexado ao Estado de Israel em 1967, 50 anos depois, 2017. Curiosamente, o Trump vai assumir a sua cadeira de poder quando ele vai ter exatamente 70 anos, né, 7 meses e 7 dias. Uau! Né? Faz a conta para ver. Então, tem muita coincidência. Logo depois que ele ganha a eleição, nós vamos ver aquela superlua, né, que foi noticiado pelos astrônomos. Essa superlua só aconteceu em 1948, data que a nação de Israel se formou. A gente começa a ver links. Deus falou que sinais iriam moldurar. Então, Jesus ele pede para você olhar os sinais, olhar a figueira. E dia 14 é a data de aniversário do Trump. Né? Então, nós começamos a ver uma série de sinais compilados aí que começam a se moldurar e a igreja tem que estar posicionada diante disso. Nós não vamos impedir o apocalipse, nós não podemos impedir a tempestade, mas a gente deve estar preparado para ela. Muito obrigado, pastor Daniel Mastral. Do outro lado, nós temos o irmão Rubens Sodré, mais conhecido como irmão Rubens, especialista nessas questões ligadas às teorias da conspiração e que faz um trabalho bastante conhecido no site e no canal Verdade Oculta. E ele disse aqui, ele falou aqui, não vejam só, ele falou, quem vai ser eleito vai ser o Trump. Baseado em uma agenda. Existe uma agenda chamada Agenda Global. Inclusive, essa terminologia, Agenda Global, ela veio a público cerca de 2008, 2009. E no Brasil fomos um dos precursores desse tipo de conduta dos senhores do mundo em relação à humanidade e com essa nomenclatura, Agenda Global. Então, de acordo com a Agenda Global, a base da nova ordem mundial, muito bem citada pelo Daniel, ela vai sendo construída. E você tem alguma coisa, Heber, que se chama desgaste. O desgaste, ele emperra a engrenagem. E a engrenagem da nova ordem mundial não pode ficar emperrada. Apoio de Barack Obama, apoio da esposa do Barack Obama, na atual conjuntura, é mais ferrugem, é mais areia na engrenagem. Isso faz com que haja um trabalho muito mais incisivo sobre apoio em respeito à candidatura do Donald Trump, para poder fazer o trem, para não permitir que o trem descarrile, para que ele permaneça nos trilhos, o trem da nova ordem mundial. Essa palavra, essa frase, nova ordem mundial, que o Daniel citou, inclusive ele recordou ali a questão envolvendo o dólar, né? Novos ordens seclórios. Essa, eu penso que é a palavra, a frase que deveria estar na cabeça, na mente, na discussão de todo cidadão brasileiro, já há algum tempo, e quanto mais avançamos nos dias, mais intensamente, porque está se desenhando de uma forma, eu digo, assombrosa, e vai culminar, concordo com o Daniel, na posse do general supremo para eles. Eles têm o nome dessa pessoa como general supremo.
nós conhecemos no cristianismo como anticristo. E eu, particularmente, chamo de antimessias. Entende? E tudo isso parte de uma agenda tão bem elaborada que o próprio desenho animado dos Simpsons, que previu a queda das Torres Gêmeas, com bastante antecedência, previu também a posse do a eleição do Donald Trump e ainda uma cena fantástica que foi desenhada lá no Cartoon, né, e animada. O Donald Trump repetiu a mesma cena quando descia as escadas. E o que ocorreu no desenho animado, os fatores, vamos dizer, supostamente aleatórios em torno desse acontecimento, do mesmo jeito que apareceu no desenho, apareceu na realidade, através das lentes das emissoras que filmaram. Qualquer hora dessa a gente poderia trazer, se fosse o caso, inclusive o Daniel também tem muito material sobre isso, né? Sim. Esses fatos aqui para poder as Legal. pessoas verem como são contundentes, né? Mas tudo isso, repito, parte de uma agenda, chamada Agenda Global. Se puder citar o livro Protocolos do Sábio de Sião, né, de um escritor brasileiro, que inclusive é pouco lembrado, para mim ele é o maior homem de todos os tempos, eu admiro muito, Gustavo Barroso, né? Ele fez a tradução dos Protocolos do Sábio de Sião, é um livro hoje proibido no Brasil, né? Tem uma conotação negativa sobre o livro, ele é proibido, mas você consegue na internet. Quem puder ler e acompanhar vai ficar assombrado com o que está acontecendo hoje e que este livro de 1808 descreve. Claro que Gustavo Barroso não escreveu em 1908, ele traduziu em 1936, se eu não me engano, né? Mas descreve exatamente como as coisas O estão livro ocorrendo foi hoje. originalmente publicado onde? Foi nos Estados Unidos, Em inglês, então. em inglês, Priorado de Sião. Eu lembro que quando eu era criança já se falava desse livro e tal. Mas a gente vai aprofundar todas essas questões. Rapidinho, antes de sair para o intervalo. Nossa enquete de hoje é uma pergunta para você, né? Vamos lá. No vejamsó.com.br você encontra a pergunta. Em geral, isso não significa que você acredita em tudo, né? Mas em geral, você acredita na teoria da conspiração? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não, né? Você votou na enquete, você vai poder ganhar o relógio da Agrade. Basta que você seja sorteado no final dessa edição. Aproveita, já que você está olhando o relógio, e anota o telefone aí, ó. E amanhã, no horário comercial, você liga para a Agrade. Ela abre aos sábados. 0 operadora 11 3115 0819. Tá bom? 315-0889. Liga, pega o endereço da Agrade mais próxima da sua casa para você estudar a Bíblia. Todas as filiais da Agrade são mais de 600. Tem o curso bíblico e tem vários outros cursos também, mas aí depende da filial. Até curso de música com instrumento para orquestra tem na Agrade. Tem também curso de teologia, pós-graduação em teologia, escatologia, tem curso de análise bíblica, curso para obreiro, curso de evangelismo, curso de capelania, tem um monte. Você liga lá e se informa, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltaremos já já com o Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo as teorias da conspiração. Será que Donald Trump foi eleito com cartas marcadas? Nós estamos aqui hoje com o irmão pastor Daniel Mastral e com o irmão Rubens Sodré. Irmão Rubens, uma perguntinha. Quando foi e por que você começou a se interessar por essas questões que você explora tão bem no Verdade Oculta? Quando eu entrei para o rádio em 2000, aliás, eu estou muito esquecido das datas, porque já estou com 50, caminhando para 51. Foi em 81 eu entrei para o Rádio Tamoio. E em 88 eu comecei a narrar futebol. Então, eu narrei futebol de 88 a 2009. Narrei futebol em várias rádios do Rio de Janeiro, fiz vários jogos aqui no Cícero de Pompeu Toledo, que é o Morumbi, narrei no Brasil inteiro. Né? Fiz Copa do Mundo sem sair do Brasil, era geladão que a gente chamava, né? Off-tub, né? Que você legal. vê pela TV e diz que está lá. Então, depois de tudo isso, depois de uma maratona no rádio e sabendo de tantas coisas que você não poderia falar no rádio, eu não sei também se pode falar aqui, eu decidi falar tudo na televisão. Por exemplo, só dar uma pitada que eu não vou entrar no texto geral, mas a morte do Tim Lopes, jornalista na época, os bastidores comentavam outra coisa. A morte, por exemplo, de Bussunda, lá fora, nos bastidores o assunto era outro.
Então, daí começou a surgir a ideia pela a notícia alternativa que não corria na frente das câmeras, mas por detrás das câmeras, né? Porque eu quando não fazia futebol, eu ficava na tribuna de imprensa do Maracanã, cheguei a narrar muitos jogos também no Engenhão, assim que foi inaugurado, né? E ali o pessoal que trabalha na técnica, o pessoal que trabalha com televisão, com rádio, senta ali na tribuna de imprensa e começa a assistir o futebol. Então, dali você tem muitas informações que circulam e que não são bem de acordo com aquilo que você assiste pelas TVs abertas mais antigas do Brasil. Eu não estou generalizando, viu? Então, o que acontece é que você tem outra visão da informação, outro aspecto da notícia que não é colocado. Então, sabendo de tudo isso, não podendo falar onde eu estava, eu saí de lá. Saí das rádios e fui falar na internet. Tenho falado muita coisa na internet, sabe? Sim. Que a gente sabe. Então, foi aí que despertou essa coisa de falar a verdade oculta. Trazer à luz da verdade o que está oculto, até porque a nossa formação é cristã, né? Eu acredito no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador do céu e da terra, creio na vida eterna, creio na redenção que há no seu Filho Jesus e espero daqui somente a vida eterna, irmão. Por isso, o que eu tenho ouvido no ouvido, eu tenho gritado no telhado, nos eirados. O irmão Daniel Mastral começou a se interessar por isso porque pelo caminho errado, né? Pelo outro lado, fiz o papel inverso, né? Lá você mencionou que lá na Irmandade eles tinham um cronograma e tal. E esse cronograma já acertou, já aconteceram coisas que faziam parte? Está funcionando como uma perfeita engrenagem. Até o presente momento, tudo que havia de planejado está acontecendo perfeitamente. Né? Eu acredito, claro, com a permissão de Deus, porque o Apocalipse vai acontecer, está escrito que vai acontecer, nós não vamos mudar isso. Eu vejo muitas pessoas aí fazendo campanhas de avivamento e tal, mas a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, o anticristo, no primeiro momento, ele vai promover a paz. E vai dar aquela sensação de tranquilidade, de você baixar a guarda. Só que aí o bicho pega, aí a coisa começa a pegar. Então, irmão, uma questão que eu acho importante a gente ligar com o tema das teorias da conspiração é que uma das características mais fortes que eu vejo no anticristo, descritas na Bíblia, é que ele é extremamente astuto e capaz de enganar. Sim. Ele não é... Ele tem uma capacidade de enganar muito acima do normal. Claro. Né? Como é que ele vai fazer isso? Eu partindo do pressuposto que Satanás, né, teve o poder de persuasão, de enganar até mesmo os anjos, que viram a glória, o poder, a majestade de Deus, o anticristo vai ser a personificação do próprio diabo. Então, ele tem um poder de persuasão enorme, muito grande. A oratória dele é perfeita, né? Eu vou pensar alguns exemplos aqui. A gente tem um canal também do YouTube, onde eu procuro descortinar essas coisas. Mas, aqui, como eu estou em rede, né, de TV, eu não posso falar todas as coisas, né, por uma questão de prudência, mas eu quero deixar algumas pistas. No Conselho de Segurança que teve de energia nuclear, né, se você for um bom observador, qual é o símbolo da energia nuclear? A gente conhece, é o átomo, né? Só que o símbolo que eles usaram não foi o átomo. Né? Tinha um círculo, no centro do círculo tinha um holograma de um triângulo, e esse triângulo é um símbolo dos Illuminati. É um símbolo que está na nota de dólar, é um símbolo do olho que tudo vê. Né? E havia uma série de hieróglifos escritos ao redor, que era uma consagração a Ísis, uma das deusas do Antigo Egito. Se for um bom observador, pega as fotos do evento. Tem algumas pessoas que têm um brochinho na pela do paletó, um brochinho de um triângulo. Outras pessoas não têm. Quem tem o brochinho, né? Quem tem aquele triângulo, a marca, ele está se identificando. Eu faço parte de algo. Outros não fazem parte, são manipulados, né? Então a gente começa a ver uma série de fatores, até citou muito bem o irmão Rubens a questão do Simpson, previu até a queda do avião. Mandaram para mim esses dias um desenho dele, um trecho de um desenho do Simpson, que previu a queda do avião, onde morria um time inteiro de brasileiros fora do Brasil. Então, quer dizer, alguém conhece uma agenda, alguém conhece um calendário, e esse calendário está funcionando a pleno vapor a cada dia mais.
né? Acrescento mais um detalhe, a gente vê esses rastros químicos acontecendo no mundo inteiro, esses aviõezinhos que soltam fumaça. Não é trilha de condensação. Trilha de condensação, a aeronave está alta, sai ar quente da turbina, entra em contato com o ar frio, sai uma coluna de fumaça. Eles vão em baixa altitude e soltam uma coluna de fumaça. Ninguém fala o que é isso. Né? Mas tem alumínio, tem bário e tem uma série de substâncias químicas. Já estão causando problemas, uma delas é a doença de Morgellons. Se pesquisar na internet, você vai ver o que é essa doença de Morgellons. Mais de 60 mil pessoas já estão infectadas com essa doença no mundo todo. Né? E mais do que isso, para que serve? Está criando uma camada na nossa atmosfera para refletir as ondas HAARP. E o HAARP pode alterar o clima, e o clima está sendo muito alterado. O HAARP pode alterar a nossa psique, pode tornar as pessoas mais submissas, mais subservientes, pode gerar depressão. Vivemos na era da depressão. Século XXI é a era da depressão. Então, nós estamos cercados de sinais que todos esses sinais já foram planejados anteriormente. Então, até o presente momento, tudo funciona como uma engrenagem. Então, eu creio que a posição da igreja não é apenas saber o que está acontecendo, mas como eu me porto, né? Como é que eu resgato? Nós temos que resgatar valores. Porque hoje em dia não se fala mais nos altares de arrependimento, de perdão, de santidade, de amor, de fé, de esperança. Hoje a igreja está dando para o povo, com perdão da palavra, pão e circo. Né? Porque a gente vê muita pirotecnia e a gente vê pouca palavra. Muitas vezes se fala o que o público quer ouvir. Então, o público quer prosperidade. Eles vão na igreja porque ele quer ser rico. O público quer ser curado. Eu vou na igreja para ser curado. O que move o coração daquela pessoa não é o amor a Deus, é o interesse. Eu estou indo na igreja porque eu quero ganhar algo, não estou indo lá porque eu amo a Deus. E muitos pastores também, sendo a condição de pastores, eles não estão amando o rebanho, eles querem o que o rebanho pode proporcionar para eles, o dinheiro. Né? Então, nós vemos hoje essas inversões de valores que são diametralmente opostas daquilo que Jesus ensinou. Então, acho que é um momento histórico da gente observar os sinais e resgatar os valores que Cristo deixou como herança para nós. Né? Voltar ao Evangelho. Então, hoje eu tenho algumas referências na minha vida. Né? Nós precisamos de referências, como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paul Washer é uma referência, pode ver que o discurso dele é linear. Eu não vejo o Paul Washer mudando o seu discurso. Você pegar um vídeo dele 10 anos atrás, o vídeo de agora é o mesmo. David Wilkerson, né? Então são referências que a gente tem que olhar, que continuam anunciando o evangelho puro, simples, verdadeiro, mas extremamente poderoso. E é esse o nosso esforço, o esforço do Ministério Guerreiros da Luz, em resgatar esses valores e ensinar ao povo, né, os valores que Cristo deixou como esteio. Porque vai chegar um momento que não vai ter para onde fugir. O único lugar seguro vai ser o centro da vontade de Deus, porque vai acontecer. E muitas pessoas vão ser deixadas para trás. Aí o bicho vai pegar. Então é melhor ir para Jesus agora. Vamos lá. Nossa equipe lá de técnicos conseguiu resgatar algumas imagens lá dos Simpsons. Eu não sei se são as que você mencionou. Vamos ver. Solta aí, Ronaldo, vamos lá. Essa daí? Exatamente. Isso, essa mesmo. E isso foi no ano 2000? Em 2000, esse desenho foi elaborado. Próximo, vamos lá. Olha lá. Também no ano 2000. É bom lembrar, Weber, que em 2000, o hoje presidente eleito, ele era bem mais jovem, né? Mas o desenho já o retrata... Já o retrata como ele está agora. Atualmente. Então, isso é interessante, né? Bem observado. Ele era bem mais moço, mais magro, e no desenho ele já foi retratado como se dissesse, isso vai acontecer daqui. Eles sabem. Eu vou acrescentar um pouco mais de pólvora no assunto trago pelo Daniel, dizendo o seguinte: existe uma articulação realmente de uma agenda global. Olha lá, a foto e o desenho, realmente, o que você falou. Eu acho que vai ter sequência aí, aparece direitinho, o braço é o mesmo movimento do braço. Sim, o mesmo movimento, exatamente. Cai um cartaz que está na mão de um personagem ali, de um cabo eleitoral. É que nós só temos as fotos, nós não temos o vídeo. Tá. Mas a sequência, e tem os seguranças atrás ali no desenho animado, os seguranças estão lá também. Exato. Cai um cartaz da mão de uma pessoa e cai também no desenho. É uma coisa fantástica. Agora, o interessante disso é que existe uma agenda global feita por homens poderosos no planeta, mas eu não tenho dúvidas. Olha esse desenho no ano 2000 e 2015. Então, a mentalidade... A posição das bandeiras, a gravata,
Parece que foi feito. Ô, doido. Agora. Tem a cor da gravata. Hein, Weber? A maestria por detrás dessa ação tem um nome bem conhecido, Satanás. Eu não tenho dúvida disso. Satanás tem trabalhado e muito para tragar, levar muitas almas neste final de tempo, porque uma boa parte do povo de Deus está hoje distraído, exatamente como o Messias alertou no princípio das dores lá de Mateus. Não estão achando que vai ser agora, estão achando que vai demorar mais. Não vai. A nossa equipe foi perguntar sobre o tema de hoje lá na Crentolândia. Vamos ver o que eles ouviram. Você acredita nessas teorias da conspiração? Por exemplo, algumas pessoas dizem que o presidente americano foi agora eleito porque um grupo de poderosos quis assim para continuar no poder. Você acredita nesse tipo de teoria? Acredito, com certeza, né? Porque o poder desde a época de Roma, né, antigamente, sempre é o que predominava, né? E isso não muda, né? Sempre o poder acaba mandando um pouco mais na sociedade. Não acredito. Eu acredito que o governo, que não há governo que não seja dado pelo Senhor. Então eu não acredito. Sim, e não sei a nível desse presidente que foi eleito, isso ainda é muito... É pouco sabido da história dele, né, como né, da influência dessas famílias né, tradicionais que querem tomar o poder e ser os detentores até do plano financeiro mundial, mas eu acredito sim, isso é até bíblico, né? Isso está não só em um livro, mas como em vários livros, que isso ia acontecer, que inclusive o anticristo seria aquele que viria para unificar as moedas mundiais, para unificar a política mundial, para fazer unificações e pacificações a fim de constituir o poder único do anticristo. Você está vendo que a coisa é... a nossa equipe conseguiu aquilo que o irmão Rubens tinha mencionado. Vamos conferir os vídeos. Vamos lá. Essa é a cena recente. Essa é recente. Vai cair um cartaz ali que é interessante, amarelo. Caiu o cartaz. Viu o cartaz amarelo caindo ali? Né? Tá. Agora vamos ver o desenho de 2000, ano 2000. É aquele ali, ó, vote. Não é possível. Não. Cartaz caiu. Aí não dá. Os dois seguranças atrás, reparem que tem dois seguranças do Donald Trump hoje e no desenho animado na mesma posição exata. É brincadeira. Não pode ser. E a mão do Donald Trump se levanta, ele ergue a mão direita e agora faz sinal de positivo com a mão esquerda. E do mesmo jeito o desenho animado. É brincadeira. Os caras viram o futuro. Alguém viu o futuro. A posição da mão, cai o cartaz. E aí ele faz o outro gesto com a outra mão, igualzinho. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O Simpson, na verdade, tem uma coleção de pelo menos 10 fatos que foram preditos no desenho animado e que já ocorreram. Sim. Né? Olha, isso não é... Gostou das respostas dos crentes lá? Perfeito. Eu penso que o rapaz que falou, né, por último, ele está bem contextualizado com a realidade. Inclusive, existe um motivo de muita preocupação, eu digo, da população mundial. Diz respeito à redução populacional. Redução populacional, Weber, eu dou aqui em primeira mão informações recentes que eu colhi. 98% da população mundial vai virar energia elétrica. E eu penso que até 2030. Como vai virar energia elétrica? O assunto é complexo, mas eu vou resumir em 1 minuto, se você me permite. Por favor. Existem os caixões da FEMA, as pessoas que estão assistindo, que quiserem procurar saber sobre caixões da FEMA, são pontos de pesquisa. Eles cabem 7 cadáveres, um empilhado sobre o outro, é fechado hermeticamente, e eles serão todos canalizados em câmeras subterrâneas, através de tubulações para gerar energia termoelétrica, para alimentar o planeta após a partida dos seres humanos, na minha visão, até 2030. Eu penso que a redução populacional vai ocorrer até 2030. Isso diz respeito a matar 98% da população da Terra, começando por negros, pobres, aleijados e idosos, pessoas deficientes. Esta maquinação vem sendo feita há um bom tempo, essa ideia é proposta por Henry Kissinger, defendida por David Rockefeller na ONU, e eu tenho imagens disso e apresentei no canal. Ela vem sendo consolidada a cada dia, a televisão vem falando disso.
uma rede hoje de produtos que a gente consome no dia a dia, fez um comercial muito explícito a respeito disso recentemente. A mídia vem falando de forma subliminar sobre isso já há um bom tempo, e nós temos a Agenda 2030 da ONU, que ela é enfática em dizer que não vai medir esforços para acabar com a pobreza até 2032. Aliás, 2030. E eu faço uma pergunta que eu penso que é muito simples. David Rockefeller, Goldman Sachs, Nathan Rothschild, as famílias que dominam o mundo, a coroa britânica, eles vão pegar metade do dinheiro dele e dividir para os pobres? Ou como eles vão acabar com a pobreza? Acabando com os pobres. É a resposta que sobra. Existe a placa guias da Geórgia, The George Guidestones. As placas guias da Geórgia são 10 mandamentos. Esse é a FEMA. A FEMA é a Agência de Segurança Interna. O que acontece hoje é que, através dos meus estudos, eu não tenho dúvidas hoje, Heber, e telespectadores do programa, amigos e Daniel, de que existe uma conspiração jamais vista do Estado contra o cidadão. Você usou um termo no início do programa chamado democracia. Eu criei a frase de que a democracia é apenas uma empilhadeira capaz de transportar até nós a culpa. É só para dizer, a culpa é de vocês que vocês votaram. Mas as votações são todas elas planejadas por corporações internacionais que, desde Napoleão para cá, desistiram de dominar o mundo através de exércitos, mas dominam através de empresas. Então, empresas internacionais se apoderam do país, começam a patrocinar campanhas milionárias de candidatos à presidência, como lá, e aí vira o jogo conforme for a vontade e a necessidade desses grupos que se reúnem todo ano em um movimento chamado Clube Bilderberg. Desde 54, esse grupo vem se reunindo, a mídia convencional fala muito pouco a respeito disso, sabe? Não menciona o que homens famosos ligados à indústria de petróleo, à mídia internacional, ligado aos altos escalões de governos de vários países fazem reunidos uma semana no hotel longínquo remoto, onde toda a segurança é reforçada e a imprensa não pode comparecer e até mesmo moradores do local são afastados para que não venham a saber do que esses homens estão tratando. E hoje, Heber, existe uma luta muito grande para roubar o aquífero Guarani de nós. A família Rockefeller tem comprado terrenos e mais terrenos no Brasil, na Tríplice Fronteira. Os Estados Unidos, através de autorização agora da Argentina, está colocando mais uma base deles. Porque, na verdade, o governo é só chapa branca, Heber. É uma forma de trabalhar em favor das corporações que mandam no mundo. Quem manda no mundo não são os governos, são as corporações que patrocinam campanhas e que delineam o comércio, a moeda e as finanças de cada país. O assunto é muito longo, né, Heber? É muito complexo. Vamos lá. Pastor Daniel, explica para nós, o senhor é muito hábil, né, como instrutor, né? O que é e quem são os Illuminati? Illuminati é uma seita, ela vem abaixo da Irmandade, segundo o que eu aprendi quando eu fazia parte desse grupo chamado Irmandade, seria o braço direito, é aquilo ali que aparece para o público. Então as pessoas hoje têm uma noção do que é Illuminati, mas têm pouca noção do que vem a ser Irmandade. É aquele que realmente move os cordéis. Vou pensar alguns detalhes. A capa é da Economist, de novo, assim como o Simpson, a Economist também, ela antevê muitas coisas. Quando mostrou ali o Trump, o Putin na capa, lá em cima está escrito, de volta aos anos 80. Por que de volta aos anos 80? Nos anos 80, né, os Estados Unidos teve uma divisão, antes e depois do governo Reagan. Depois do governo de Ronald Wilson Reagan, 6 letras em cada nome, membro desse grupo, e que inclusive se reúne nesse hotel, né, que muito bem o irmão colocou. Teve uma vez um repórter que conseguiu filmar isso, né? Então, existe realmente um planejamento de redução populacional, é fato isso, e o que eu tinha visto na Irmandade, essa redução vai ser através dessas pulverizações. Então, eles vão lançar um novo vírus, né? Eu acredito, na minha inferência particular, a gripe espanhola. O nome gripe espanhola não é porque
ela surgiu na Espanha. Na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos, em Chicago primeiro, mas a Espanha foi a primeira a noticiar, então por isso ganhou o nome de gripe espanhola. Extremamente letal, mata em 6 dias, não tem cura. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Então, se pulverizar isso na nossa atmosfera e você não tiver a vacina, o antídoto, você morre. Então, para eles eliminarem toda a força de resistência, quem não tiver a marca, provavelmente o biochip, que já está largamente aí divulgando como sendo uma grande solução. Você não precisa mais de cartão de crédito, cartão de débito e tudo mais. Coreia do Sul está adotando. Já está. E empresas adotam, tem propagandas falando disso. Vai chegar um momento que isso vai ser obrigatório. Quem não tiver a marca não vai poder receber a vacina. Não recebendo a vacina, não tem o antídoto. Eles pulverizam, morrem essas pessoas, eles eliminam o foco de resistência. E aí, por isso também, existe construção, o irmão sabe, né, de cemitérios de concreto, né, para sepultar esses mortos, né, cemitérios para sepultar os mortos. Você não pode jogar pessoas que foram contaminadas com uma pandemia numa vala comum. Né? Vai contaminar o solo. Alastra. Então, você joga em cemitérios de concreto. Então, tudo isso já está preparado. Então, a gente começa a ver essas plataformas cada vez mais bem elaboradas, eles têm sim esse planejamento e, mais uma vez, eu volto ao ponto de partida. A nossa preocupação, e é importante aproveitar a mídia para citar isso, não é o anticristo. A preocupação da igreja não tem que ser essa, porque o livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que já começa anunciando uma bênção. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que crê na palavra dessas profecias, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, não está escrito lá, tenha medo do anticristo, não tem uma palavra nas escrituras para ter medo. Diz para você ser prudente, diz para você estar no centro da vontade de Deus, que esse é o lugar seguro, que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você que está no centro não vai ser atingido. Então, nesse momento, mais do que nunca, a nossa preocupação não é o anticristo. Os sinais e molduras estão dizendo para a igreja, olha, o negócio está chegando. E nesse momento a gente está preocupado com a volta de Jesus o Cristo. O que você vai dizer para ele? O que você fez com seus dons, com seus talentos, com seus recursos? O que você fez com o que ele te deu? Né? Quando eu observo em Apocalipse capítulo 7, eu sei que tem várias posições escatológicas, mas eu creio ali que quando há uma grande multidão que ninguém pode contar, é narrado ali, uma grande multidão que ninguém pode contar, estão diante do trono, com palmas nas mãos, alguém pergunta, né, da onde eles vieram? E aí vem a resposta, vieram da grande tribulação, foram lavados com o sangue do Cordeiro. Você não precisa ficar aqui para a grande tribulação, onde os vivos vão invejar os mortos, onde você vai desejar a morte e não vai encontrar, onde realmente a coisa vai ficar feia. É melhor você ir na primeira leva. Eu acredito que a igreja vai passar pela primeira etapa da tribulação, porque o joio tem que ser separado, não tem condição, né? Tem muito joio no nosso meio. Nós vamos passar pela primeira etapa para a igreja ser purificada e essa parte vai subir, mas muitos vão ficar. Porque a tribulação, né, irmãos, ela é dividida claramente em duas partes. A primeira, quem derrama a sua ira é o anticristo contra os seguidores do Cordeiro. Mas na segunda parte, quem derrama a ira é o Cordeiro, é Deus. Exato. Dessa parte o crente não precisa participar. Né? A gente vai continuar isso já, mas agora é hora de você aparecer aqui, porque nós temos o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Né? Olha, está chegando o dia do sorteio. Corre lá, posta no facebook.com/programa Vejam Só a sua foto, com o nome de todo mundo que aparece nela, inclusive de quem bateu a foto, se ela não estiver na foto, né? E também cidade e estado, tá bom? Aqui de Capão Redondo, em São Paulo, nós temos o pastor Raimundo Gomes. Ele mora no Valo Velho, no Capão Redondo. Deus abençoe, meu irmão. Pastor Raimundo, seja bem-vindo o dia que quiser vir assistir a gravação aqui. E quem bateu a foto foi a Cassiane Bonfim. Se quiserem assistir a gravação, é só combinar com a Giovana pelo Facebook, tá? De Grajaú é o bairro da Zona Sul da capital paulista, nós temos o Irã Souza, também convidado, viu, Irã? Se você puder vir assistir a gravação, é só combinar com a Giovana. São Roque, município da Grande São Paulo, nós temos o Bruno e a Cristiane. Olha que casal bonito. A única pessoa que atrapalha a foto é aquele que está lá no fundo, lá, né? Vamos para o Rio de Janeiro. Em Campo Grande, nós temos a Joseli Silva, do Rio. Ô, Jô.
Deus te abençoe. Um ósculo santo para você, viu? Eu conheço Campo Grande. Se não me engano, Pedra de Guaratiba, fica ali naquela Oeste, região. Tem o estádio Ítalo Delcima, narrei muito jogo lá. Beleza. Zona Oeste do Rio. Deus abençoe vocês lá. E agora, capital do Mato Grosso, Cuiabá, Francisco Carlos. Esse deve gostar de calor, né? Porque Cuiabá, vou te contar. Ai, ai. Deus abençoe, Francisco. E a última foto de hoje, de Itumbiara, lá em Goiás. O Paulo, Glauciene e a Gabriela. O Paulo, que está aí no cantinho da esquerda, né? A Glauciene e a Gabriela assistindo ao Vejam Só lá em Itumbiara, em Goiás. Deus abençoe vocês todos. Está chegando o dia do sorteio. Mandem a sua fotografia aí para o facebook.com/programa Vejam Só. A gente vai para o intervalo, volta já já com a continuação desse programa sobre teoria da conspiração. O programa Vejam Só de hoje recebe com muita alegria o irmão Rubens Sodré, mais conhecido como irmão Rubens, do Verdade Oculta, e também o pastor Daniel Mastral, do Ministério Guerreiros da Luz. Estamos no último bloco, eu quero abordar uma questão que pode parecer delicada. Dentro dessa questão, dentro desse assunto, teorias da conspiração, os evangélicos são só inocentes ou tem agentes dessa conspiração mexendo os pauzinhos para manipular os evangélicos também? Ninguém escapa, né? Porque todos nós estamos debaixo da mesma áurea maligna de Satanás que tem, infelizmente, na minha visão, administrado esse planeta. Já não falo esse país, mas digo esse planeta. Então, enquanto todos nós estamos aqui por debaixo, na base da pirâmide Illuminati, todos nós somos, na verdade, massacrados por uma gama enorme de desinformações no lugar de informações e até de invencionismos no lugar de ações que deveriam, na verdade, agradar o Pai. A igreja evangélica, ela caminha a longos passos em direção à apostasia, criando novidades sobre novidades. Prevalece a igreja que tem mais novidades sobre aquela que tinha ontem mais novidade, mas que hoje já não é novidade. Sendo que o evangelho do Messias é puro, simples e sempre foi o mesmo, nunca mudou, né? Paulo chegou a dizer que até se mesmo um anjo aparecesse para anunciar coisa nova, seria anátema. E o que nós vemos a cada dia são novidades cada vez mais escabrosas. Hoje você vai para a internet, você vê a igreja evangélica, de um modo em geral, né, fazendo coisas absurdas, unção de pegar na genitália de uma pessoa para restaurar a impotência, coisas absurdas que você não tinha noção de imaginar uma coisa dessa, lutas dentro da igreja. Enfim, irmão, o que ocorre hoje é que o povo de Deus, o povo que procura, na verdade, a salvação que só há no Messias, acaba caindo na malha fina de um grupo muito poderoso, intencionado em deixar o povo totalmente alienado da verdade, como disse o Daniel, eu assino embaixo, com muito pão e circo. É muito doloroso ver isso. Então a ação Illuminati, ela hoje recai também sobre os evangélicos, e eu vou dizer de uma forma mais contundente ainda, porque o povo de Deus é um povo mais ordeiro, é um povo que procura ser como o Messias falou, né? Simples, né? No pensamento, no agir, e isso dá a possibilidade que pessoas mais malandras, vamos dizer assim, se aproveitem disso. Eu penso que... E tudo arregimentado por um grupo de seres humanos que tem a mentalidade... Hoje, o irmão Cocarelli, fala-se muito na internet em Anunnaki, em reptilianos. Eu vejo Anunnaki, reptiliano, tudo como, na verdade, Satanás e seus anjos, sabe? Trabalhando na cabeça de muitos homens, promovendo esta nova ordem mundial, essa agenda global, e no final deixar muita gente para trás, viu? Uhum. Triste. Deixa eu saber do pastor Daniel, pode falar do mesmo assunto, okay. Mas também, por exemplo, num dos seus livros, o irmão, um dos últimos, se não me engano, Catedral das Sombras, o irmão menciona, em algum momento lá, a iniciativa dos evangélicos de eleger um presidente crente. Sim, exatamente. Se a gente eleger um presidente crente, ficamos livres dos problemas? Não, em hipótese alguma.
a máquina toda está corrompida, né? Um crente hoje no poder não vai mudar o sistema, não vai impedir o apocalipse. Eu sei que a gente muitas vezes se ampara na questão de José. Ah, José foi governador do Egito, mas ele não mudou o Egito. Ele continuou sendo submisso a Faraó, ele não mudou o paganismo do Egito, né? Ele simplesmente foi um meio que Deus encontrou para que a Israel pudesse ser preservada. Tanto é que ele não queria ficar enterrado lá. Pois é, exatamente. Então, eu vejo isso fora de cogitação. E até aproveitando o ensejo, na nota de $1 tem muito significado. A nota de $1 está cheia de mensagens subliminares. Uma delas tem uma coruja, né, discretamente escondida num cantinho da nota. E a coruja é um símbolo de sabedoria, né, um símbolo de conhecimento. Mas a coruja é uma ave noturna. Então significa conhecimento da noite, conhecimento das trevas. E também é um símbolo de sedução, porque a coruja é um dos símbolos de Lilith, que está ligada à sedução. Né? Inclusive, Lâmia seria quase que um outro nome para Lilith aí também. É uma entidade grega que também matava criança e tudo mais. Então, uma coisa curiosa, então, quando a gente coloca a coruja na nota de $1, né, e ligado à sedução, significa sedução pelo dinheiro, né? O dinheiro seduz. Por isso que a Bíblia fala que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não é de um mal. É de todos os males. E hoje o que eu mais vejo falar na igreja é de dinheiro. Quer dizer, hoje virou como se Deus estivesse distribuindo dinheiro. O problema não é o dinheiro, né? É o amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro. Isso realmente tem afastado as pessoas do evangelho puro, do evangelho simples, dos valores. Ou seja, como Paul Washer muito bem colocou numa das suas pregações, são estratégias carnais para atrair crentes carnais. Eu tenho visto nas igrejas, por exemplo, tem carnaval gospel, né? Tem festa junina gospel, tem balada gospel, tem motel gospel, né? Eu já vi batismo, né, na praia com tobogã. O pessoal cai, o tobogã, tibum, glória a Deus, mais um que foi batizado, quer dizer, de biquíni na praia. Quer dizer, estão profanando os valores de Deus, estão deformando os valores. E o que Paulo dá de orientação para Timóteo que ele tinha como filho? Olha, aparta-te dos prazeres da tua mocidade, ou seja, Timóteo, seja diferente. Se a igreja ficar igual ao mundo, nós não seremos referência para o mundo. O mundo busca uma referência do amor de Cristo, da fé, da esperança. Mas o que falta para a igreja hoje? Está faltando, vou balizar em poucas palavras. A igreja, para o crente ser forte, ele precisa voltar a conhecer a palavra. 3 coisas vão te manter em pé. Conhecer a palavra, oração e adoração verdadeira. Então, é logos, né? Palavra, oração, adoração. Essas 3 coisas vão gerar em você amor, fé e esperança. Esse é o motor que te movimenta. Você anda quando você tem esperança, você acredita, você é movido pelo amor. Só que para você se manter na rota, imagina você no meio do mar. Para você se manter na rota, você precisa de alguma referência. Só que no mar não tem referência. Então, eu sei, hoje tem via satélite, tá? Vou simplificar. Você precisa de latitude e longitude. 2 linhas para te nortear. Você precisa de 2 coisas para te manter em pé, para que você não saia da rota, nem para a direita nem para a esquerda. Eu conheço a palavra. Eu tenho a palavra, oração, adoração. Eu tenho amor, fé e esperança, mas que é o motor. Então, o combustível é o anterior, né? Palavra, oração, adoração, motor. O combustível, amor, fé e esperança. Como mantenho na rota? 2 coisas. A primeira, você precisa de referências. Referências positivas. Pessoas que a oratória seja compatível com o andar. Porque eu vejo pessoas pregando uma coisa e vivendo outra. Então, nós precisamos buscar em nosso meio referência e, graças a Deus, existem remanescentes fiéis que a gente tem que olhar. Para mim, volto e repito, né, o Paul Washer é uma referência para mim, que não tem um discurso linear, né, e tem outros mais. Por exemplo, muita gente fala mal, por exemplo, do Caio Fábio. Né? E o Caio Fábio, uma ocasião, ele fez uma brincadeira de mau gosto comigo, né? E eu peguei e fiz um vídeo resposta para ele, como eu fiz para um outro pastor que me chamou de desmiolado, né? É que o senhor sabe quem é, né? Então, aí o Caio Fábio teve a humildade, né? Foi o único, teve a humildade de pedir perdão publicamente. Ele postou na página dele: Daniel, me perdoa, eu errei. Sabe, está faltando isso no nosso meio, falta perdão. Sabe, falta amor. A igreja que fala do amor tem que amar, a igreja que fala do perdão tem que perdoar. Nós temos que viver aquilo que a gente prega. Então, nós precisamos de referências, primeiro ponto. Segundo ponto,
Silêncio. No meio do barulho, Deus não fala. Onde é que Jesus buscava refúgio? Antes de tomar a decisão importantíssima de escolher os seus apóstolos, ele vai para o monte e ora, no silêncio. O que a Bíblia fala sobre oração? Vai para o teu quarto, fecha a porta, escuta a Deus, no silêncio. Onde é que Jesus se refugia no momento de angústia? As portas da sua crucificação, ele vai para o monte, no silêncio. Como é que Jesus se prepara para o ministério? Ele vai para o deserto, no silêncio. Então hoje está faltando a gente ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. E a gente vê muita pirotecnia nos altares, muito show, muito espetáculo, é unção do gafanhoto, é unção da águia, é unção do leão, é unção do riso. E isso leva o quê? O que mudou? Né? O Brasil restaurado, e ato profético, o que mudou? As coisas estão indo de mal a pior. E a Bíblia diz que haverá angústias que nunca houve, nem tampouco haverá de haver. Então as coisas vão piorar. E o único caminho que a igreja tem é voltar para o centro da vontade de Deus, é resgatar os valores da igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade, onde as pessoas eram unidas. E está faltando essa união em nosso meio, está faltando amor, está faltando fé, está faltando referências, né? Acho que é isso que a gente tem que trazer como reflexão principal. Obrigado, pastor. Irmão Rubem, é impossível falar de teoria da conspiração e não lembrar dos livros e filmes feitos com base na teoria da conspiração ligada aos segredos do Vaticano para esconder o casamento de Jesus e tal. Na verdade, chama-se de simulação. Hoje você tem um balaio, e neste balaio, que eles nomearam de teoria da conspiração, eles jogam frutas que aparentemente estão boas, frutas passadas e frutas, inclusive, que são modificadas geneticamente, ou seja, não tem nada a ver com a conspiração. Colocam tudo no mesmo balaio, dão o mesmo rótulo, para que quando alguma coisa verdadeira venha à tona, as pessoas não tenham como verdade, mas apenas como uma coisa cômica, né, engraçada talvez, e que se agrupa aquelas que são totalmente fora dos padrões de que uma mente comum poderia conceber como real. Então temos muito disso hoje. Esses livros, esses filmes são todos dissimulações. A grande verdade disso, Weber, é que quem tem poder manda. Nós vimos isso até na nossa roda de amigos quando somos crianças. Eu, quando era criança, por exemplo, os menininhos que tinham brinquedinhos melhores que eu, quando cansava, recolhia os brinquedos, eu tinha que ir para minha casa. Então eu aprendi isso muito cedo, e eu vejo que hoje no mundo, você tem 1% da população que detém 99% de todo o dinheiro do mundo. Esse grupo que se formou em 1776 e adentrou a Irmandade inferior, porque a superior, eu penso que é que o Daniel participava, tá certo? Estou aprendendo isso aqui hoje, e começou a manipular tudo. Então esses homens viram que formar exércitos através de países não era um bom negócio. Hoje, por exemplo, eles não formam mais. Eles pagam mercenários no próprio país e a mídia rotula carinhosamente de rebeldes. Ou seja, rebelde é o nosso filho. O filho do vizinho aqui não é um bandido, né? Então é a palavra suave para poder dar uma nomenclatura, vamos dizer assim, aceitável para um grupo que é extremamente bem armado e que ninguém sabe de onde veio tanto poder bélico, tanto dinheiro para comprar tudo, para destituir governos, por exemplo, na Primavera Árabe, que foi uma sequência de governos sendo destituídos. Então, quando você vê essa nova formatação, você vê, por exemplo, esse poder do capital nas mãos de 13 famílias, né, e poucas famílias mundiais, determinando os países que devem ter administração A, B ou C, ou regime A, B ou C, e quando, na verdade, o domínio amplo da maioria dos países, vamos dizer, civilizados e condicionados, que é o caso nosso aqui do Hemisfério Sul, sendo trabalhado não no aspecto de armas, de violência, mas do poder de controle mental, através da mídia principalmente, através dos meios de comunicações de poder dos países, e tudo isso apenas para dar uma roupagem ao que os políticos também pagos, né, por esse grupo vão fazendo de leis, modificando cada vez mais as leis. Você vê hoje coisas absurdas no Brasil, mudando leis para que não sejam eles próprios pegos, né? A lei de responsabilidade fiscal sendo mudada às pressas, tudo sendo mudado às pressas, né? Você vê, se não fosse essa repatriação que trouxe 30 bilhões para o Brasil esse ano, o déficit nosso seria terrível. Como será 2017, que acaba a repatriação? Como será? Então, o que caminha, na verdade, é para o caos, Weber. Nós estamos às margens, às portas da Revolução 4.0.
A Revolução 4.0 diz respeito a algoritmos comandando todas as indústrias interligadas através da internet e através de rede de computadores em nuvem. Ou seja, hoje mesmo eu moro no ABC, pela manhã que eu vim para São Paulo cedo, para a capital, tinha uma manifestação enorme lá hoje, né, do pessoal, dos metalúrgicos. Poxa, Heber, os metalúrgicos sempre estão buscando dias melhores, sempre buscando as suas reivindicações, que nós dissemos aqui, são pertinentes, são plausíveis, mas, na verdade, são usados sempre como massa de manobra. Sempre. Nos anos 70, aquela famigerada e mentirosa crise do petróleo, que ninguém fala mais nela, levou para as ruas homens e mais homens do ABC e criou ícones hoje da política nacional, né, como heróis daquela época, porque, na verdade, os robôs tomaram o lugar dos funcionários humanos e a máquina humana passou a não ser mais necessária e apenas eles diziam que era crise por conta do petróleo, que não tinha mais e hoje está cheio de petróleo. Então, você vê que essa tecnologia, essas revoluções vão tirando, né, a necessidade da mão de obra humana. E hoje, com a Revolução 4.0, que está batendo as portas, Heber, não vai ter lugar para colocar tanto desempregado. Não é no Brasil, não, é no mundo. Então, eles vão colocar nos caixões da FEMA e vão usar o metano para poder jogar energia mais para frente para quem ficar na nova ordem mundial. Os caixões já existem, a gente até mostrou a fotografia aí, né? Heber, se me permite, no Brasil nós temos um presídio que é excelente para poder fazer o grande abate da população. Eu creio que a redução populacional ela vai ter um ápice. Olha lá, olha o caixão aí. Os caixões são esses. O pessoal pode pesquisar na internet, né? A FEMA é a Homeland Security, não sei falar inglês, mas é a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos. O Brasil dispõe de excelentes locais, presídios super guardados para colocar toda a população brasileira para o abate. Chama-se estádio de futebol. Os estádios de futebol, onde ninguém entra num dia de jogo, será também onde ninguém vai sair quando for a hora do abate principal. Eu venho estudando isso, eu venho juntando os pontos disso já há um bom tempo. O Pinochet fez isso. E eu não tenho dúvida. Exatamente. O Pinochet fez isso no Chile. E hoje, estádios de futebol do Brasil, na época da guerra, foram campos de concentração. Você está bem informado. Para voltar a ser, não custa nada. Uma epidemia leva muita gente para o estádio. Verdade. A epidemia leva muita gente para ser vacinado no estádio, de lá pode não sair mais. Eu não entro. Hoje, se a grande mídia manipulada que está aí, eu não falo aqui jamais da RIT, a RIT é o contrário disso, está na contramão disso tudo, abrindo esse espaço, né? Pelo menos para a gente poder ter aqui a vez e voz. Mas se a mídia manipulada mandar ir para o estádio, eu corro o contrário, eu não entro. Eu tenho pavor, porque eu sei que estão a favor do sistema Illuminati. Daniel, depois o irmão Rubens também, como é que vocês estão vendo? Porque, assim, 2 anos para cá, o mundo ficou chocado, sobretudo o mundo europeu, com as hordas de refugiados. Né? Esse é o maior problema social da Europa agora. Isso tudo faz parte da agenda? Precisa haver o caos, é necessário o caos, para que alguém venha e estabeleça a ordem. Então, quanto mais caos houver, mais interessante é para que depois aquele que conseguir trazer ordem em meio a esse caos tenha admiração do mundo. Né? As pessoas olhem para eles como o próprio Trump. Hoje, quando ele coloca que ele tem essa intenção de estabelecer a paz, o equilíbrio ali numa região de conflito e isso vem a favorecer a reconstrução do templo, que já tem o Instituto do Templo, eles estão com tudo prontos, e isso ganhou a simpatia, né, de Israel, ganhou a simpatia dos judeus ali. Então, esse caos precisa ser estabelecido no Brasil, foi necessário o caos, né, para alguém vir e trazer ordem. Então, isso faz parte do sistema, faz parte do sistema. E a igreja, mais uma vez, ela perece pela ausência de conhecimento, Oséias 4:6. Então, nós temos que voltar de novo aos valores, saber o que Jesus disse, quais seriam os sinais do final dos tempos, né? Então, os sinais, hoje a gente fica procurando milagre. Ah, milagre, milagre, porque Deus está aqui, porque tem milagre. Não é um milagre. A marca do cristão não é milagre. Se amardes uns aos outros, sabereis que são meus seguidores, meus discípulos. É o amor. Então, nós temos que resgatar esse amor. Esse amor te mantém seguro, né? E esse amor só pode ser obtido quando você conhece. Porque você não ama quem você não conhece. Então, você precisa conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. Isso gera amor, isso gera fé, isso gera algo importantíssimo para essa época que nós estamos vivendo. Discernimento. Você perceber aquilo que os seus sentidos não percebem. Você perceber alguma coisa está errado.
Deus está me revelando, eu sinto algo diferente. Isso é o discernimento, mas isso é fruto de conhecimento de Deus. Então, claro, todo esse caos mundial, né, tende a piorar pela agenda, né, da Irmandade, né? Claro que isso daí depende da permissão de Deus, da permissividade divina, né? Esse caos ele vai chegar num platô, ele vai começar em 2017, segundo a agenda deles, vai começar a estabelecer uma contemplação de paz. Em setembro de 2018, a coisa começa a funcionar de uma maneira contrária. Começariam ali perseguições, uma série de coisas, e até talvez início, né, de centelhas de algo que pode ocasionar uma terceira guerra. Então, eles têm como agenda setembro de 2018 como uma data-chave, como uma data importante para eles. Isso para eles, né? Nós não podemos afirmar isso como verdade absoluta, porque quem é detentor do tempo é Deus. Só Ele sabe de todas as coisas, só Ele sabe o momento certo para todas as coisas. A nossa missão como igreja é estar preparado. E como é que eu estou preparado? Conhecendo. E é muito mais fácil manipular um povo ignorante. Por isso que não se investe em educação no Brasil, não se investe em educação, inclusive dentro das igrejas. Não se ensina a Bíblia na igreja, né? Muitos ministérios não estão ensinando a Bíblia. Eu ligo o rádio, não fala de Jesus. Fala de prosperidade, fala de cura, fala de milagre, mas não está falando de Jesus, não está falando de arrependimento, de renúncia, de buscar conhecer a palavra. Não tem isso, né? Então nós estamos nos afastando, isso enfraquece a igreja está perdendo força. Né? E essa foi uma estratégia que o satanismo fez na década de 80, aí sim, infiltravam nas igrejas, espalharam entre nós o que a Bíblia diz, doutrina de demônios e doutrinas humanas. E isso daí contaminou a igreja, o corpo contaminado fica doente, o corpo doente não combate, não reage. Então nós precisamos resgatar isso com antídoto. Qual é o antídoto? Conhecer a verdade te liberta. A verdade ela é libertadora, só que eu só posso ter a verdade se eu conhecer a verdade, se eu buscar a verdade. Esse é o parâmetro que a gente tem que buscar. Mas não a verdade oculta, né? A verdade oculta ela tem que ser revelada, né? Então a ideia do nome verdade oculta é para não deixar ela de oculto. Eu gostaria, Weber, se você permite, dar um recado ao pessoal que desconfia de que não existe teoria da conspiração ou de que não existe conspiração. A teoria pode não existir, mas a conspiração existe. Que parta do seguinte princípio básico, Weber. O Brasil é um país que hoje tem cerca de 200 e poucos milhões, eu não sei qual a população hoje, exato? Eles arredondam 200 milhões. Poxa, o Brasil deve, como outros países e tantos outros devem. A quem o Brasil deve? O Brasil deve a outro país? Não. Você pesquisa e vai ver que o Brasil deve a pessoas. O Banco Mundial pertence a famílias Illuminati. Pertence a essas famílias que dominam o mundo. Então você tem pessoas, chefes de família, que empresta dinheiro para todo o Brasil dever, para todo brasileiro ficar devendo. E essa ordem pelo caos, citada pelo Daniel, é um método de controle, chama ordo ab caos, né? Que é um método também vindo do latim. Aliás, a maçonaria usa muito o latim, né? Então, a ordem pelo caos diz respeito exatamente a transformar em caos para estabelecer a ordem. O Rio de Janeiro está pegando mais dinheiro emprestado. Pegou dinheiro emprestado para a Copa do Mundo, junto com os outros estados e o país, pegou dinheiro para a Olimpíada. E agora está pegando dinheiro para poder reestruturar o Brasil, o Estado. Quanto mais pega dinheiro com esses caras de fora, mais vai ter que pagar eles. E para pagar eles, tem que pegar dinheiro com eles. Sim. Então, agora tem que arrecadar, entregando as estatais, dando incentivos fiscais para as empresas, igual o Sérgio Cabral deu tantos, e agora taxando o povo de tudo que é taxa de punição, tipo indústria da multa e tudo mais, para poder arrecadar o suficiente para entregar para a dívida que eles têm lá fora. A dívida do Brasil, que era no sangue, foi para o DNA. Hoje os estados estão todos devendo, ordem pelo caos. A população clama e eles vão dar a solução que o Daniel trouxe. A paz que o anticristo, que eu chamo antimessias, vai trazer. Só isso, para poder o pessoal raciocinar um pouco e ir atrás da informação, né? Já que você está com a palavra, esse antimessias, na sua opinião, vem de onde? O antimessias, eu não sou um expert na questão envolvendo escatologia, mas eu penso que o Daniel sugeriu que seria o Donald Trump. Não sei se eu estou certo. Sugeriu ou não? E até em sinais. Eu me pauto nos sinais que Jesus estabeleceu. Então, diz que vai ser uma pessoa de poder, né? Qual é o primeiro dos cavaleiros que aparece no Apocalipse? Cavalo branco. Cavalo branco representa alguém que vai trazer paz. Ele tem um arco nas mãos, então ele tem muito poder, mas ele não tem flechas. Cadê as flechas? Está na nota de $1 de novo. A águia, que é o símbolo de poder, está segurando 13 flechas nas mãos, né? Então, mostra que no início ele vai trazer a paz, mas ele tem um poder bélico muito grande. E com essa associação com a Rússia, esse poder vai quintuplicar.
Com certeza o anti-messias, né, que é o mesmo que anticristo, apenas uma questão de nomenclatura. Ele vai exercer poder político e, vamos dizer religioso não, mas espiritual, né, seria. Ele vai ter apoio, né, de alguém, vai ter o apoio de um líder religioso, eu infiro que seja um papa. Não o atual papa, mas o próximo papa. Certo. Porque o próprio atual papa, o Francisco, disse que o governo dele vai ser curto, ele admitiu que ele está doente e que ele talvez não termine o seu mandato. Na verdade, nós vemos, sem o GPS no carro, nós vemos para que lado é a próxima curva, mas não sabemos a curva posterior a essa. Exato. Então, hoje o Daniel concorda comigo, pelo que eu entendi, que o chip, por exemplo, tem tudo para ser a marca da besta, e que alguém como Trump pode ser o anticristo. Nisso também eu concordo, alguém como Trump pode ser o anticristo, perfil. sim. E o próximo Papa seria aquele que vai casar exatamente com Apocalipse capítulo 17. Tirar o oitavo rei. Tirar o Papa desse cenário é difícil, viu, Éder? Na minha opinião, é difícil. O oitavo rei, ou seja, aquele que é do 7. Ou seja, depois do Tratado de Latrão, onde o Vaticano ganha poder de Estado, começou uma contagem de tempo, começaram a surgir os seus reis, né? E o oitavo vai ser o próximo. Mas uma coisa que eu não consigo encaixar nesse cenário é a ascensão dos movimentos extremistas islâmicos, né? Que tem uma preponderância muito maior do que o catolicismo. Como é que essa ascensão não é prevista no Apocalipse? Isso é uma coisa que me incomoda. Na verdade, resposta para todas as perguntas, né, Heber? Nós vamos morrer e não vamos obter. O que nós podemos ver é o que está à frente do nosso nariz. E tem muita coisa para a gente ver à frente do nosso nariz que nós não estamos, na verdade, enxergando, na maioria das vezes porque estamos embriagados com pão e circo. Exatamente. Deixando um pouquinho de lado o pão e circo, botando a mente. Eu costumo dizer que a nossa mente ela não é um HD para você receber e repetir a informação. Ela é um processador para você analisar, né, as informações que chegam. Então, eu penso que devemos usar o cérebro para analisar. Nós podemos fazer isso, não é pecado nem proibido. O pastor Daniel, das últimas vezes que esteve aqui, ele batalhou muito por uma diminuição acentuada no interesse curioso dos crentes pelo místico e para viver o evangelho simples de Cristo. Exato. Qual seria a receita para isso, pastor? Fala de novo lá do motor. Tá. Então, resumindo, é importante te resgatar valores. 3 coisas vão te manter em pé. Um tripé. Estou vendo a câmera aqui na minha frente, ela é sustentada por um tripé. Num tripé, você tem dificuldade, você não cai, né? Sob 2 bases, você ainda pode perder equilíbrio. Num tripé, você não cai. Então, palavra, conheça a Bíblia, conheça de verdade. Estabeleça um método de estudo. Eu não consigo, mas um método tangível. Não adianta eu estabelecer, eu vou ler 10 capítulos por dia. Aí você não consegue, vai se frustrar, o acusador vem e está vendo, você não consegue. Estabeleça um alvo tangível. Vou ler 3 versículos por dia e vou orar 10 minutos, mas faça isso com cadência. Então, conheça a palavra, primeira coisa. Quer uma sugestão? Nunca leu a Bíblia? Começa pelo Evangelho de João. João foi testemunho ocular da crucificação, é um evangelho muito completo. O olhar de João é um olhar profundo, né? Leia o Evangelho de João, leia o livro de Atos, você vai ver como é que começou a igreja, né? Como é que o cristianismo começou a se formar. Volta lá para o Pentateuco, lê os 5 primeiros livros da Bíblia que você vai entender o preparo para chegar aonde chegou, né, culminou na pessoa de Cristo. Então, começa conhecendo a palavra. Tenha a vida de oração, né, oração, e tenha uma vida de adoração genuína. Esse aqui é o combustível. O motor, esse combustível vai movimentar o motor. Qual é o motor? Amor, fé e esperança, né? Você vai andar motivado por amor, por fé e por esperança. Para eu não sair da rota, 2 diretrizes. Eu tenho que ter referenciais sérios, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Se eu vivesse na época de Elias, Elias é o meu referencial. Se eu vivesse na época de Paulo, Paulo é minha referência. Eu vivo nos dias de hoje. Quem que eu posso olhar ao meu redor que pode ser uma referência positiva para mim? Busque referências positivas, que tenham o seu discurso linear e que procurem viver o que pregam, porque não é o milagre a marca de Cristo. Não é o milagre, é o amor. Então veja aqueles que anunciam o amor e procuram viver o amor, né? E que te ensinam o amor. Então tenha referência. E o momento do silêncio. É importante o silêncio. Na bagunça, Deus não fala. Você não vai ouvir Deus no meio do barulho. E hoje eu vejo muita pirotecnia nos altares. Antes, eu lembro que quando eu me converti,
O louvor era simples. Eu lembro do Nelson Bumilcar, Guilherme Kerr, né, do Jorge Camargo. Era voz, violão e unção, só isso. Quebrantava todo mundo, as pessoas aceitavam Jesus assim no louvor, na adoração. Hoje, com tanta pirotecnia, luzes, fumaça, guitarra, tem até pentagrama na capa de CDs, né? Então, a gente vê coisas estranhas, né? Eu lembro que quando eu me converti, me propuseram fazer um bonequinho do Daniel Mastral. Eu falei, Daniel, o Filho do Fogo está vendendo, e o bonequinho se apertava, a proposta era essa, mandaram o protótipo ali, se apertava, ele ainda falava, tá amarrado, tal, quer dizer... Tá brincando, né? É verdade, não é piada não, mandaram o protótipo, né? E aí, quer dizer, seria tipo o Mastraleco, né, da época. Então a gente começa a observar coisas estranhas. Não faça imagem de escultura, fuja da idolatria. O dia que você achar, meu irmão, que você alguma coisa, acabou teu ministério, quem faz é ele. Então, para se manter em pé, lembra, quando tem muito eu, ele não opera. Quando eu escuto alguém falando, minha igreja, meu ministério, quando eu orar, é muito eu. É ele que faz. Você vê os grandes heróis da fé, tem um discurso de simplicidade. Você vê Jeremias 1:6. Olha, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Né? Você vê o discurso dos heróis da fé. Moisés, gente, você tem ideia de quem foi Moisés? Moisés chega, eu não sou eloquente, não, Senhor, eu não sou capaz. E Deus fala, eu vou te capacitar. Vai lá, essa humildade precede honra. Quando você bate no peito e acha que você é super-herói, você perdeu a batalha, porque grande é Ele. A única estrela que tem que brilhar em nosso meio é Jesus. Não tem estrelas. Daniel é homem como você, depende do Espírito Santo como você. Por isso eu não gosto de ostentar título. As pessoas me chamam, quem é você? Eu sou Daniel, servo do Senhor, e vou continuar sendo. Né? E que outras pessoas possam servir ao Rei dos Reis. A palavra do Daniel é importante para as pessoas que exercem lideranças. E eu penso, Daniel, que essa palavra deve ser dada também para o próprio público, o público comum. Por quê? Ontem mesmo eu vi um vídeo, eu vinha conversando isso com a minha esposa no carro, de uma menina que é cantora, e ela sai no aeroporto e fica um monte de gente em cima dela, e ela pede, por favor, me dê licença, por favor, e querendo botar a mão nela e tudo. Então, mesmo a pessoa não se fazendo ídolo, as pessoas comuns fazem desta ou deste um ídolo. Exato. Infelizmente, o nosso tempo explodiu, né? Eu agradeço a presença de vocês. O contato dos dois está no site, você já conhece. Quem ganhou o livro, quem foi? A Aline Urban, o relógio da grade, lá de Araguá do Sul, em Santa Catarina. E a gente termina o programa agradecendo a audiência de todos vocês. Deus abençoe.